Privatização dos Correios aprovada pela Câmara dos Deputados. E agora, o que vai acontecer com os funcionários? São mais de 100 mil pessoas que fazem parte aí do quadro de pessoal dos Correios. Com essa privatização, o que vai acontecer? Será que todo mundo vai ser demitido? Como que vai funcionar esse processo aí de transição entre uma estatal passando a se tornar agora uma empresa privada? Aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos e direito dos servidores públicos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a privatização dos Correios, o que vai acontecer com os funcionários. São mais de 100 mil pessoas que fazem parte aí dos Correios, que prestam serviços, que são colaboradores aí dos Correios. E agora, o que vai acontecer com esse pessoal? Será que todo mundo vai ser demitido com esse processo de privatização? Será que existe alguma garantia, algum direito que esses funcionários têm? Ou simplesmente com esse processo de transição e da privatização, todo mundo vai ser mandado embora, eles vão fazer uma reestruturação no quadro de pessoal? O que vai acontecer? Fica comigo até o final nesse vídeo que nós vamos abordar sobre esse assunto. E se você tem interesse sobre temas principalmente relacionado a concursos públicos e servidores públicos em relação aos seus direitos, se inscreva no nosso canal, comente aqui no nosso vídeo, curta o nosso vídeo e clique em compartilhar para que mais pessoas possam de fato saber o que está acontecendo aí no universo dos concursos públicos. Antes de nós falarmos sobre a privatização dos Correios, é muito importante a gente entender qual que é o regime jurídico que os funcionários dos Correios estão submetidos. Até porque muitas pessoas acham que a pessoa, pelo fato dela ter sido aprovada num concurso público para ingressar nos Correios, significa que ela tem aquela mesma estabilidade que o servidor público efetivo tem. E é importante a gente esclarecer a diferença entre a administração pública direta da administração pública indireta. E os Correios trata-se de administração pública indireta. Isso significa que os Correios é uma estatal, é uma empresa pública. E os funcionários são regidos pelo regime CLT e não estatutário. O que significa isso na prática? O servidor público que tem estabilidade, que tem aquelas garantias estabelecidas no Estatuto do Servidor Público, é um outro tipo de órgão. São órgãos vinculados à administração pública direta. No caso dos Correios, apesar dos funcionários eles terem que fazer ali um concurso, prestar um concurso para poder ingressar ali num cargo dentro dos Correios, os Correios eles são submetidos ao regime CLT. Portanto, aqueles mesmos direitos trabalhistas de uma empresa privada, os funcionários dos Correios também estão sujeitos. Portanto, é importante a gente entender essa diferença, principalmente para compreender as consequências jurídicas que vai envolver essa privatização. Para você entender como que está o andamento desse projeto de lei, é o projeto de lei 591 de 2021, início de agosto de 2021, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora o projeto está sendo discutido no Senado Federal. Após a votação no Senado, volta para a Câmara e a Câmara ela pode aprovar em definitiva a privatização dos Correios. E o que vai acontecer com os funcionários, que é a maior preocupação em relação a esse processo de privatização? Muitos funcionários, empregados públicos dos Correios estão ali preocupados, será que vai demitir todo mundo? Como é que vai funcionar esse processo de demissão? Obviamente, a pessoa que é empregada pública está submetida à CLT, portanto, ainda que ela seja um empregado público, ela pode ser demitida com justa causa ou sem justa causa. E a maior preocupação desses colaboradores é justamente a demissão sem justa causa, que é aquela demissão que envolve os direitos trabalhistas ali envolvidos, porém, não precisa de ter nenhuma explicação, nenhuma justificativa e simplesmente demite a pessoa, ou seja, a pessoa ela perde ali o emprego, ainda que ela tenha as garantias trabalhistas ali resguardada, ela vai perder ali o seu trabalho. Então, muitos têm essa preocupação. E nesse cenário, o que a Câmara dos Deputados, na atual conjuntura aí do projeto de lei, estabeleceu? Estabeleceu uma certa garantia a esses funcionários. E quais foram os requisitos? Primeiro, o seguinte: quando o processo de privatização de fato se efetivar, o que vai acontecer? Vai ter um prazo aí de 180 dias para que os funcionários dos Correios possam aderir a um PDV, que é um plano de demissão voluntária, onde a pessoa ela pode solicitar ali a demissão
e ela vai receber uma indenização de 12 meses ali da remuneração do salário que ela tem. Então essa é uma possibilidade. Uma outra situação envolve uma certa estabilidade durante um período ali de 18 meses, então praticamente 1 ano e meio. Os funcionários dos Correios, eles não poderão ser demitidos sem justa causa, tá bom? Então isso de certa forma vai trazer uma estabilidade provisória para aquele momento ali que a empresa que for adquirir ali os Correios, ela não vai poder simplesmente ali, agora os Correios está sobre a minha gestão, agora vamos demitir todo mundo. Então isso vai estar garantido que pelo menos pelo período de 18 meses, essas pessoas elas não serão demitidas. Então essas são algumas das garantias temporárias que o projeto de lei estabelece, tá bom? Após esse período aí, vai ficar a cargo da própria gestão, né, da empresa que for aderir aos Correios ali, para decidir se vai manter a maior parte, se vai demitir uma boa parte. Então, nesse cenário aí, infelizmente, não tem como a gente ter uma projeção, não se sabe como que vai ser as decisões ali dos executivos, dos diretores responsáveis aí pela essa privatização. Então, realmente vai gerar um cenário aí de insegurança para os funcionários dos Correios. E um outro ponto importante é a respeito do impacto que essa privatização poderá ter, seja na vida dos clientes, dos consumidores brasileiros que utilizam os serviços postais, ou até mesmo de forma econômica mais abrangente. Até mesmo na Câmara dos Deputados tem muitas divergências entre os deputados, entre os senadores. Vários deles abordam que a privatização ela vai ser vantajosa porque vai fomentar mais a economia do país. Quando o Estado está menos presente, você tem uma economia mais livre, uma economia com menos intervenção do Estado, isso permite interesses econômicos, interesses internacionais. E essa é uma vertente ideológica, política, a favor ali da privatização, dizendo que vai ser algo positivo, que vai ser algo benéfico para toda a sociedade. Por outro lado, tem outros deputados que já defendem que a privatização, como se estivesse entregando ali uma riqueza do nosso país para a iniciativa privada, uma riqueza que pertence ao brasileiro, que pertence ao governo, que vai ser entregue ali para uma iniciativa privada, algo que foi construído por um longo período de tempo. Os Correios mesmo já são quase 100 mil funcionários, né, envolvidos nessa instituição. Então, tem deputados que defendem que o Estado tem que estar presente, que não pode sair entregando aí as estatais. Então você tem muitas divergências, pessoal, nessa parte aí envolvendo privatizações. E a tendência, né, com o governo atual é realmente de acontecer várias privatizações, não só dos Correios. Então vão acontecer várias privatizações. Isso vai implicar em muitas questões complexas jurídicas. Já teve outras empresas públicas que foram privatizadas, onde os funcionários dessa empresa entraram na justiça, conseguiram transferência, realocação em outros órgãos, em outras instituições públicas. Então, infelizmente, um contexto de transição ele gera muitos problemas jurídicos e isso acaba fomentando muitas ações judiciais, muitos questionamentos de possíveis ilegalidades, inconstitucionalidades ali envolvidas, tá bom? Então, realmente o momento de transição é um momento inseguro e é importante ressaltar também que a privatização dos Correios não necessariamente a empresa ela vai simplesmente demitir todo mundo, né? A tendência das pessoas acharem que vai demitir todo mundo. Quando uma empresa ela até adquire uma outra empresa, quando acontece fusões, isso dentro da iniciativa privada, é uma questão interessante porque não sai demitindo simplesmente todo mundo. Eles fazem uma readequação estratégica, obviamente, no quadro de pessoal, só que muitos colaboradores, funcionários antigos acabam sendo aproveitados justamente por causa do tempo de experiência. E fora que a empresa também ela vai colocar no papel os cálculos, porque se ela gerar uma demissão sem justa causa, por exemplo, de um funcionário que está há muito tempo ali, a empresa responsável pelos Correios ela vai ter que arcar com os direitos trabalhistas relativos a essa demissão sem justa causa. Então é uma questão bastante relevante aí a ser comentada. E você, qual que é a sua opinião a respeito da privatização dos Correios? Quais são as suas dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe ele com mais pessoas, se inscreva no nosso canal.